Olá pessoal, aqui é o pastor Carlos Santana mais uma vez. Hoje nós vamos continuar o nosso vídeo, nosso segundo vídeo, falando sobre sonhos e projetos divinos. No primeiro vídeo eu vou deixar o card aí para você acessar, para ficar melhor a compreensão. É claro que são vídeos pequenos, curtos, só para dar uma ideia para você. Não sou nenhum especialista no assunto, mas acredito que com a experiência que eu tenho, um pouco de conhecimento bíblico que eu tenho, eu posso te ajudar em alguma coisa. Então vamos lá, o assunto de hoje é sobre conselhos a respeito dos sonhos e projetos divinos. Eu quero que você preste atenção, eu vou ler agora Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Todo propósito é estabelecido pelo conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que é que a Escritura está dizendo nesse texto? Que o que é um propósito? É um projeto, né? É algo que você tem como final. Propósito é aquilo que você escolheu para fazer na sua vida, ou aquilo que foi colocado em você, que é o assunto que estamos falando, projetos e sonhos divinos. E a Escritura fala assim, todo o propósito, todo ele, é estabelecido. Estabelecer significa firmar, deixar bem fundamentado, fazer com que ele se manifeste, fique firme e não caia. Então todo o propósito é estabelecido pelo conselho. Como assim? Quando você recebe conselhos das pessoas certas, lembre-se bem disso, você tem condições de estabelecer um projeto na sua vida. E o texto continua, e com bons conselhos se faz a guerra. Nós sabemos, a gente pode sim comparar as dificuldades da nossa vida, ou até um projeto que a gente tenha de uma empresa, de um negócio, ou até um projeto que beneficie pessoas necessitadas. Todo ele precisa de um entendimento sobre o assunto. Você precisa saber o que você quer, saber quem você quer alcançar, né? E definir metas de acordo com esse propósito e definir o plano. E o que a gente vai falar hoje é sobre o conselho para esse plano. Como é que eu coloco em prática, como é que eu começo a colocar em prática aquele sonho, aquele projeto que Deus colocou em meu coração. Primeiro, conselhos. Eu preciso obter conselhos de pessoas que estejam à frente de mim naquele segmento, naquele pensamento que eu estou tendo, naquele propósito que eu estou tendo. Eu preciso procurar, pesquisar e estar perto de pessoas, me aproximar de pessoas que estão naquele caminho, ou num caminho parecido. Então, o primeiro ponto é esse, conhecer as pessoas que estão lá, ou que estão no caminho. Porque uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter cuidado, é que quando a gente decide um projeto, decide colocar em prática um projeto na nossa vida, a gente sempre tem, por alegria, por estar entusiasmado, a gente quer dividir essa alegria, esse projeto, com as pessoas que a gente ama, com os amigos mais próximos. Só que, infelizmente, essas pessoas, não por serem más, né? Não necessariamente por serem más, mas apenas por não conhecerem o assunto, e para te proteger de um deslize, de você se dar mal naquele projeto, elas acabam querendo arrancar esse sonho dentro de você. Agora entenda, a maioria delas é só porque quer te proteger. Então, qual é o conselho, o assunto de hoje, o conselho que eu te dou hoje a respeito desse assunto? Quando você pode até falar com pessoas próximas sobre o teu projeto, mas quando você perceber o mínimo sinal que seja que essa pessoa não acredita naquilo, não fale mais com ela sobre esse assunto. Porque aquilo vai, se você ficar falando para ela vai ficar falando coisas para você, ou até para terceiros, que é o pior, que fica falando mal de você pelas costas. O cara tá ficando maluco, tá falando de fazer isso, fazer aquilo. Isso vai denegrir a tua imagem no meio da família, dos meus amigos, e isso vai minar a tua fé nesse propósito. Vai, aos poucos, destruindo a tua vontade de fazer aquilo. Então você não pode permitir que isso aconteça. Então a primeira coisa é você se aquietar, ficar calado. E você, como eu falei no começo, né, você procura as pessoas que estão naquele caminho, ou que já estão lá onde você quer chegar. Essas são as melhores, que já têm resultado. E você procura conselho com elas sobre o que elas fizeram para estar ali. Aí você tem que estudar a caminhada delas de vida, de onde elas vieram, o que elas aprenderam, aonde elas aprenderam, com quem elas estiveram.
de quem eles se afastaram, até que você comece a guardar dentro de você informações importantes. Sabe um quebra-cabeça? Quebra-cabeça, as peças tudo soltas. Tem peças que não vão se encaixar no seu desenho, então você tem que tirar elas de fora. E tem peças que vão encaixar no seu desenho. Essas peças você pega e vai encaixando dentro de você as ideias, para que você deixe mais claro na sua mente ainda o propósito e o caminho para chegar lá. Aí, continuando aí em Provérbios 20, 18, né? Depois da vírgula, e com bons conselhos se faz a guerra. E nós sabemos, podemos comparar uma guerra a qualquer dificuldade que nós temos na vida, né? Vocês sabem que muita gente usa aquele texto de Davi e Golias para comparar, fazer uma metáfora, uma alegoria das dificuldades da vida que nós temos. Outro texto também que Jesus fala do monte, né? Se tiverdes fé, ordenareis ao monte e ele lançar-se-á no mar. Também é usado para ensinar a gente que a fé pode remover montanhas, que a fé pode colocar em prática aquele desejo que você tem, que foi colocado por Deus. E tudo isso é uma alegoria de guerras. São lutas que a gente passa na vida, batalhas que a gente passa na vida, dificuldades financeiras, dificuldades com relacionamento, dificuldades em encontrar as pessoas certas, dificuldades que as pessoas erradas colocam diante de nós, sabe, de tentar tirar o desejo de você, o teu sonho, de querer matar teu sonho. A maioria não é por mal. E vamos lembrar também que alguns vão tentar tirar teu sonho por mal mesmo. Infelizmente, irmãos, e essa é a verdade, e a verdade tem que ser dita. Inclusive da tua família. Pessoas que você ama, pessoas que você respeita, vão querer tirar o teu sonho. Mas alguns, é claro, por medo de você se machucar. Mas alguns deles, infelizmente, porque eles não querem ver você crescer. Porque muitas vezes essas pessoas estão num nível baixo de vida que elas acreditam que não podem se elevar mais. Aí quando ela vê você querendo crescer, querendo chegar lá em cima, chegar mais alto, elas sentem inveja da garra que você está tendo. Então elas vão querer tirar isso de você. É mais uma pessoa para você se afastar um pouco. Você não precisa se isolar da sua família, não precisa brigar com seus parentes, com os seus amigos. Nada disso, eu não estou falando nada disso. É apenas isolar a ideia que você tem deles. Você não se isola das pessoas. Jesus não ensinou isso. Ele não ensinou que a gente deve se isolar das pessoas. A gente deve se isolar do padrão mundano. A gente deve se isolar do mundo, do sistema mundano, mas não das pessoas. Porque as pessoas precisam ser amadas. E só amando as pessoas, estando perto delas, disponível para o que elas precisarem, é que Jesus vai ser visto em você. Voltando ao assunto de conselhos, aqui fala que com bons conselhos se faz a guerra, a prática da guerra, a guerra para o fim proveitoso, para uma vitória, ela vem baseada em conselhos. De conselho de quem? Na própria guerra já se diz. No próprio termo guerra, nós conhecemos a história do mundo e sabemos que grandes generais que tiveram várias batalhas em várias guerras, eles aprenderam com a experiência e eles ensinaram a outros novos generais. Vou lhe dar um exemplo. Sun Tzu, eu acho que era um chinês, acho que era chinês ele. Sun Tzu, ele nunca foi para uma guerra, mas ele reuniu uma sabedoria conhecendo e conversando com os generais. Ele foi chamado de general não por mérito de ir para a guerra, não por mérito prático da guerra, mas por mérito de absorver conhecimento sobre a guerra. Então Sun Tzu ele fala muito isso sobre conselhos, que a guerra, ele aconselha nos livros dele, A Arte da Guerra, ele aconselha como um general pode vencer uma batalha. Ele dá várias vertentes de pensamento, ele dá várias saídas, ele dá vários problemas, vários exemplos, ele vai ensinando você em cada exemplo quais são as possíveis saídas para você vencer a batalha, para proteger o seu exército e etc, etc. E o que ele nada mais fez foi dar conselhos. Ele absorveu o conselho de outras pessoas que tiveram uma experiência e passou esses conselhos adiante. O escritor ele pega os ensinamentos de Sun Tzu e ele ensina como a gente vencer as batalhas da vida baseado nas batalhas de guerra, como se diz, guerra sangrenta, né? Guerra de verdade. Ele ensina nesse livro como a gente transformar esse ensinamento de guerra prática, de guerra mesmo de violência,
colocar esse ensinamento na nossa vida, seja ela emocional, espiritual, interrelacional, para que a gente consiga vencer os intempéries, as batalhas da vida, e que a gente consiga vencer e ir se superando dia após dia. Então, conselhos, irmãos, sempre é bem-vindo. E lembre-se, preste bem atenção quem está te aconselhando. Então, eu vou fazer um resumo breve aqui. Pessoas que estão no caminho, ou que pelo menos conhecem o caminho para você começar a entender os primeiros passos, e através dessas pessoas elas vão te apontar para as pessoas que já estão indo para lá. Aí você chegando nessas pessoas, você aprende com elas, e elas vão te apontar quem já está lá. Aí você vai até lá e também absorve conselhos e ensinamentos dessa pessoa. Se afastar de ideias que sejam contrárias ao teu propósito, e em outra posição, pessoas que ouvem a Deus. É claro que não são todos, mas a maioria das pessoas que tem intimidade com o Espírito Santo, que conhece um pouco a Escritura Sagrada, mesmo não conhecendo o assunto, ela pode te dar algum norte. Mas quem mais tem a autoridade no assunto que você precisa aprender, sobre esse projeto divino que Deus colocou no seu coração, é quem já tem resultado nessa situação, nesse projeto ou num projeto parecido. Você tem que lembrar disso. Aí indo lá para o livro de Provérbios ainda, capítulo 24, o versículo 6 diz assim, o 5 aliás eu vou ler. O homem sábio é poderoso. Olha só, o poder está na sabedoria. O que é sabedoria? Biblicamente, sabedoria é quando eu aprendo na prática o que é o correto. Como é que eu faço aquilo na prática? Quando eu pratico aquilo, eu estou tendo sabedoria. Porque eu recebi a informação, eu recebi a compreensão de como funciona, e quando eu coloco em prática, eu estou sendo sábio. Essa é a definição bíblica de sabedoria. Provérbio 24:5. O homem sábio é poderoso. Olha só, o poder está na sabedoria, naquele que sabe colocar em prática o que lhe foi ensinado. E quem tem conhecimento aumenta a sua força. Olha, que ele está falando de sabedoria, de poder e força e conhecimento. Quanto mais conhecimento, a informação que você recebe, que é compreendida pela sua mente. Quando você compreende aquela informação, compreende aquele ensinamento, você ganha força, você aumenta a sua força. E o poder vai lhe ser dado quando você colocar aquilo em prática. O versículo 6 diz, quem sai à guerra precisa de orientação. Olha só. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Quem sai à guerra precisa de orientação. Então, quando você for iniciar esse teu projeto, quando você for começar a estudar sobre o assunto, começar a pesquisar sobre o assunto, você precisa obter conhecimento e você precisa de orientação. Então, essas pessoas a quem você vai procurar precisam te dar a orientação correta para que você siga o caminho desse teu projeto, do projeto que Deus colocou no teu coração. E com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, quanto mais pessoas que estiverem ao redor desse negócio que você quer empreender, nesse ramo que você quer entrar, dessa atividade desse nicho de mercado que você quer encabeçar, quer entrar nesse projeto, e está perseguindo os mais altos níveis, você precisa de conselheiros. Existe uma palavra no coach que eles falam de mentor. O que é um mentor? Nada mais do que um conselheiro que, de preferência, ele tenha as respostas que você precisa a respeito desse assunto. E um mentor, assim como um conselheiro, como eu falei no começo do vídeo, ele precisa ter resultados naquilo que você procura, para que isso te dê mais firmeza nas palavras do mentor, do conselheiro. Então, irmãos, hoje a mensagem é essa. Eu quero que você assista o primeiro vídeo, assista esse vídeo também com bastante atenção, ore a respeito do assunto, pegue os textos que eu coloquei, que eu falei aqui, eu vou colocar aí na frente do vídeo. Pegue esses textos, medite sobre eles, pesquise sobre o assunto e comece a colocar no papel, principalmente, comece a colocar no papel os sonhos e projetos que Deus colocou no teu coração. Assista esses 2 vídeos e em breve nós estaremos lançando o terceiro vídeo e a sequência.
Então eu quero que você, desde o primeiro, você vá assistindo a sequência e você cada vez vá deixando na sua mente mais claro aquilo que Deus colocou no seu coração e seguindo passo a passo, que eu vou te ensinar aqui e que você também pode procurar através de outros pastores ou de outros mentores, conselheiros e coaches. Não esqueça de curtir o vídeo para ajudar a divulgação. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas redes sociais que você usa, WhatsApp ou outros qualquer. Não esqueça de ativar o sininho para você receber novas notificações sobre os nossos novos vídeos que vão entrar. E não esqueça de me seguir no YouTube e também no Instagram. Um grande abraço e que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.